Com Flávio Dino prestes a vestir a sua toga do poder, que situação temerária, hein? Que situação. Vamos lá, vamos seguir em frente. Alguém precisava assumir o seu lugar no Ministério da Justiça. E o seu preferido era o Ricardo Capelli, interventor do 8 de janeiro, que literalmente salvou a pele do governo. Mas ele acabou preterido em favor do Ricardo Lewandowski, pediu demissão do governo e saiu por aí cuspindo marimbondo. E tem muita coisa importante por trás dessa movimentação. E é isso que eu preciso que vocês entendam. Esse é nosso tema principal de hoje, tá, pessoal? Brasília não amanheceu muito bem, não. Né? A gente vai conversar aqui também a respeito do Lula, né, que declarou apoio à petição da África do Sul que classifica Israel como país terrorista. Temos também Fachin soltando vários membros da quadrilha do PT, tudo isso consequência do quê? Do processo que acabou por livrar Lula da cadeia. E começamos aqui falando sobre o padre Júlio Lancelotti. Aliás, sobre o Júlio Lancelotti. Eu recebi uma ligação, pessoal, essa semana, de uma pessoa que eu gosto muito e que gosta muito de mim também. E que me deu um conselho. Ed, não aprofunda muito nesse caso, porque a coisa é muito maior, né, do que parece. Tem muita gente poderosa envolvida, então deixa esse troço pra lá, porque vai ter gente amanhecendo com a boca cheia de formiga, né? E é por isso que muitas pessoas vereadores, né, de São Paulo, estão retirando suas assinaturas do pedido de abertura da CPI. Mas eu não vou falar sobre isso, tá? Não vou falar sobre isso. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte: quando a direita foi acusada de tentar promover um golpe de Estado no 8 de janeiro, o que ela fez? Lutou para instaurar uma CPMI para apurar a verdade. Essa CPMI acabou sequestrada pela esquerda e a verdade foi jogada para debaixo do tapete. Agora, quando existe a possibilidade de se instaurar uma CPI para apurar, vejam só, tá? Crimes que estão acontecendo, que supostamente estão acontecendo numa área que é praticamente o inferno das drogas, a esquerda luta para impedir que a CPI seja instaurada. Por quê? Porque existe a possibilidade da ONG do padre de esquerda ser investigada. Quem não conseguir enxergar a diferença disso aí, das duas uma, né? Ou tem limitação intelectual, ou então falta de caráter. Tá? Vou me limitar a dizer isso aí e espero que vocês tenham lido a matéria no canto da tela. Primeiro, o padre se comparou a Jesus Cristo, né? E agora, depois dessa matéria ter sido publicada, ele próprio também publicou em suas redes sociais se comparando a Irmã Dulce. É uma coisa maluca, tá, pessoal? Quem viu o vídeo viu, quem não viu não viu, quem leu o laudo leu, quem não leu, não leu, tá? Vamos lá, pessoal. O Fachin mandou soltar o Vacari, que era tesoureiro do esquema de corrupção do PT, e o João Santana, assim como sua mulher, a Mônica, né? Que eram os marqueteiros também. E agora tudo isso foi apagado, né? Como se nada tivesse acontecido pelo Fachin, que antigamente se dizia um entusiasta da Lava Jato, mas que, né? O que será que aconteceu para o Fachin mudar de ideia? Não sei, não tenho a menor ideia, né? Mas o fato, pessoal, é que assim como no caso do Lula, esses personagens grotescos da nossa história política não foram inocentados. Os processos são anulados porque supostamente o CEP está errado. O Fachin, que na época do Lula, como eu disse aqui, era a favor da Lava Jato, nunca, em momento algum, chegou a questionar essa questão do CEP. Ah, não, Curitiba não é o local correto para você julgar o Lula, né? Nunca. Foi só quando precisaram tirar ele da cadeia que vieram com essa história, né? E agora, como a gente alertou lá atrás, um monte de bandido ia se beneficiar disso aí, né? Abriram a porteira. A gente está sabendo agora do Vacari e do Santana porque são pessoas envolvidas nos esquemas do PT, mas tem muita gente que não tem nada a ver com a Lava Jato que também se beneficiou. Traficante, estuprador, né? Por conta da questão da prisão em segunda instância também. Então o Lula, para tirarem o Lula da cadeia e colocá-lo na presidência, eles primeiro acabaram com a prisão em segunda instância, o que favoreceu inúmeros bandidos de todas as espécies e, ao afirmarem, né, que o CEP estava errado, beneficiou toda a quadrilha do PT. Tá? O Brasil está sendo devolvido aos bandidos. Aliás,
já foi devolvido aos bandidos e agora eles estão tomando de conta, né, todos os setores novamente. O aparelhamento é uma coisa assustadora e vai ser difícil da gente se desvencilhar desses laços aí, desses nós. Tá? Boa, hein, Fachin? Você é um grande ministro. Vamos falar do Lula agora, pessoal, porque ele declarou apoio a uma petição da África do Sul que classifica Israel como uma nação genocida. Tá? Ele também condena a petição, né, e ele também afirmou isso, né, que os atos do Hamas, né, no dia da invasão, também são atos terroristas. Né? Ele condena os atos do Hamas, mas iguala esses atos terroristas ao que Israel vem fazendo agora na faixa de Gaza. Né? Não sei se vocês chegaram a perceber, mas a imprensa parou de falar a respeito da guerra. Por quê? Porque todas aquelas alegações de Israel, que a princípio os jornalistas diziam ser mentirosas, acabaram se confirmando. E aí, quando a verdade aparece, né, a imprensa esquerdista aqui do Brasil prefere se calar a mostrar que esteve errada. Mas agora vem essa notícia aí e não tinham como eles não publicarem, não darem destaque. Né? É importante salientar duas coisas aqui. Primeiro, o apoio do Lula a essa petição foi declarado após uma reunião, pasmem, com o embaixador da Palestina no Brasil. E, segundo, quem também participou da reunião foi o seu chanceler extraoficioso, o Celso Amorim. Não o bucha de canhão, Mauro Vieira, né? E o Celso Amorim, para quem não sabe, escreveu a orelha de um livro que apoia o Hamas. Então, é o Brasil sendo jogado definitivamente na latrina da diplomacia. É uma coisa horrorosa, pessoal, é uma coisa vexatória. Né? É algo assim que todo esse movimento comum globalista, né, que acabou favorecendo o Lula, a comunidade internacional comprou a briga dele para tirar o inimigo do sistema, o Jair Bolsonaro, muitos deles se sentem incomodados, eu não digo nem com a postura do Brasil, a postura do Lula, mas sim de não poderem vir a público para criticar ou mesmo questionar o que ele está fazendo. Por quê? Porque foram eles que colocaram o cara lá, ajudaram ele a estar onde está. Então, o Lula ele conseguiu realmente, né, não estou dizendo que isso foi proposital, que ele é um gênio da estratégia diplomática, mas ele conseguiu, através da ingenuidade, da irresponsabilidade dessas pessoas, conseguiu criar um cenário ali em que ele está intocável. Em que ele conseguiu se tornar uma figura intocável, né, na comunidade internacional. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês, tá? Cada ano de governo do Lula, cada ano de desgoverno do PT, a gente vai precisar de, no mínimo, 10 anos para recuperar a imagem do Brasil. Que insanidade. Agora chegamos aqui ao nosso tema principal de hoje, Ricardo Capelli. Vamos contextualizar aqui, tá, galera? 8 de janeiro. Não adianta a gente ficar aqui, né? Falei a mesma coisa no vídeo de ontem, ficar falando a respeito do que a gente acredita que aconteceu, né? O que as provas que nós temos evidenciam, porque a história já foi escrita, né? E a história não precisa ser verdade. Vocês querem 2 exemplos? Desde quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, gente? Muitos outros europeus já tinham chegado aqui antes dele. Né? E desde quando o verde e amarelo da nossa bandeira, por causa de floresta, de riquezas minerais, de ouro, tem nada a ver, são as cores das famílias reais de Portugal e da Áustria. Né? Então, a história ela é escrita da maneira como os historiadores querem. Né? Tá até hoje chamando o regime militar de ditadura. É assim, né, pessoal? Então, a história foi escrita. 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe da extrema-direita. Né? Só que o que aconteceu? Isso poderia ser um enorme problema para a esquerda, porque quem estaria responsável pelas investigações, quem tinha competência para fazer as investigações, era o governo do Distrito Federal. E quem era o secretário de Segurança? O Anderson Torres. E aí eles se viram ali numa situação meio complicada, o Planalto, né?
que a gente pode fazer? Vamos decretar uma intervenção federal e vamos prender o Anderson Torres e afastar o governador Ibanez. E aí a gente assume tudo e faz do jeito que a gente quiser. E assim foi. E quem foi o interventor? Foi justamente o Ricardo Capelli, que pegou uma bronca, galera, uma bronca gigantesca, tá? Gigantesca. Esse cara, pro lado deles, vejam só, pro lado deles, tá? Fez um trabalho de excelência, né? Porque foi quase que um milagre o que ele conseguiu fazer, né? Jogou realmente tudo para debaixo do tapete, eram toneladas, né, de sujeira para jogar debaixo do tapete. Ele conseguiu, tá? A gente não pode negar o mérito do cara. E agora, né, depois que o Flávio Dino foi nomeado para o STF, o próprio Dino estava defendendo o nome do Ricardo Capelli para assumir em definitivo o Ministério da Justiça, né? Só que o Lula foi lá e escolheu o Ricardo Lewandowski. E o Ricardo Capelli ficou muito insatisfeito, pediu demissão e saiu de férias pé da vida. E, sinceramente, me colocando aqui, né, já com urticária do lado deles, né, é uma grande injustiça. É uma grande injustiça. Ele merecia, né, assumir essa posição. Agora, isso é o mais importante. Por que o Lula escolheu o Lewandowski? Galera, vocês já viram o Lewandowski envolvido em algum tipo de polêmica? Sim, vários votos polêmicos, né? Teve também aquela questão do impeachment da Dilma, né, que continuou elegível graças à gambiarra feita por ele. Mas vocês nunca viram o Lewandowski levantando a voz, tretando com ninguém, dando declarações, né, declarações polêmicas. E quando ele falava coisas que reverberavam, né, negativamente, ele não entrava na confusão. Ele não rebatia, né? E ele sempre com aquela postura séria, serena, fria. Vocês podem ter certeza de uma coisa: se o Lula pudesse, ele teria 11 Lewandowskis no STF, porque para ele, o polaco, como ele é chamado, né, é a personificação do ministro do STF perfeito para a esquerda. Ah, não, mas eles preferem o Alexandre de Moraes, né, que é combativo. Tanto é que ele colocou o Flávio Dino lá agora. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque se ele tivesse 11 Lewandowskis, o Bolsonaro nem presidente tinha sido. Porque aquele realmente é o cara que sabe lidar com político, sabe lidar com empresário, né, político da esquerda, né, o pessoal do Centrão. É o cara que resolve todos os problemas sem causar escândalo. É isso. E é por isso que ele foi escolhido para assumir o Ministério da Justiça. Então, se preparem, mas se preparem muito, porque tudo que o Flávio Dino fazia, urrando, berrando, com piadinha sem graça, né, sarcasmo, ironia, deboche, o Ricardo Lewandowski vai fazer pior pra gente e melhor pra eles, né, sem dar um pio. E isso tendo um novo bucha de canhão no STF. Temos que admitir, tá? Para eles, foi o movimento correto. E a esquerda, pessoal, ela é fria, ela é calculista nessas horas. Não dá vacilo, não dá mole. O Ricardo Capelli é exatamente o mesmo exemplo do Janones. É um cara que cumpriu com a sua função na hora do aperto, mas não tem capital político, não tem pedigree dentro da esquerda. E quando você deixa de ser necessário, você é cuspido sem cerimônia. Assim como os dois, são vários outros exemplos aí. E é assim que a esquerda age, em especial o PT. Tá aí. Essa entrada do Lewandowski pra gente é uma péssima notícia, a pior notícia possível. Porque ele vai agir e ele age nas sombras. Quando você percebe, já era. Um forte abraço, a gente se vê por aí.